Perfeito, agradecemos novamente aos nossos parceiros que fazem deste evento um sucesso. Eu vou convidar o conselheiro e coordenador da Força Tarefa de Logística da Bessolar, o nosso querido Daniel Pansarella, para moderar o painel. O Pansa é Country Manager na Trina Solar Brasil e tem a responsabilidade de estruturar a filial para a comercialização de mais de 4 gigawatts em contrato de geração distribuída e centralizada. É presidente do Conselho Fiscal da Bessolar e ex-membro da diretoria da Fiesp. Com mais de 25 anos de experiência em comércio exterior e logística, atuou nos últimos 10 anos no setor de energias renováveis, em empresas como a Enel Green Power e Trina Solar. É graduado em administração com comércio exterior e possui especializações em empreendedorismo e comércio exterior, comércio internacional. Uma salva de palmas aqui para o nosso amigo Pansa. Obrigado, Dornelas. Melhor apresenta aqui. Acho que tem uma apresentação da Solar. Tem. Está aqui. Tá? Botãozinho verde. Primeiro, boa tarde a todos. Parabéns à Absolar pela organização. Está cheio o auditório. Isso é bacana. Tem uma modalidade hoje nova de apresentação com 3 palcos. Ficou bem dinâmico o negócio. Vamos lá. Falando um pouquinho de Absolar e falando um pouquinho dos números que a gente tem, com relação principalmente ao que a gente está falando hoje, de cotas de ex-tarifários de importação, a gente tem visto recentemente uma alteração do comportamento do governo com relação à gestão dos ex-tarifários. Nós tínhamos aproximadamente 980 ex-tarifários válidos, hoje só tem 12, e possivelmente esses 12 estão sendo também cancelados. Ontem teve uma reunião no GSEX e a gente está pendente de sair a ata para saber se eles também já foram cancelados ou não. Com relação às cotas, o governo trouxe para a gente uma surpresa para o setor todo, de que uma coisa que a gente não acreditava que ia acontecer, que era 25% de imposto de importação, aconteceu, e as cotas que já estavam sendo acordadas com o governo nos últimos anos, que a gente tem negociado aí arduamente, eles simplesmente cancelaram do dia para a noite, colocando com que a gente tenha somente a cota que é válida até o dia 30 agora de junho de 2025, de 1 bilhão e 14 milhões aproximadamente, como válida. Nós já estamos aproximadamente com 70% do volume, né? Os gráficos estão mostrando para a gente aí que a gente já praticamente está acabando o volume da disponibilidade de cotas, e a revelia da MP 1212, que tem aproximadamente 14 gigas, né? Também está sendo aplicada todas as pleitos de indeferimento de cota de GSEX com relação à isenção de imposto zero, né? Então isso quer dizer que não adianta a gente falar, não adianta a gente chorar, o governo fez o que ele quis e ele está entendendo que painel solar é só para rico. E a gente está agora tendo que fazer toda a sociedade pagar isso daí mais caro. Nós estamos numa situação de que no PAC tem mais de 549 projetos de geração centralizada que faz parte do PAC. Eu estava falando mais, na primeira fala, eu falei um pouquinho da MP 1212. O que é a MP 1212? Tem 14 gigas de projeto que já foi depositado uma garantia por todos esses empreendedores. E esses projetos, tipo, 6 meses antes, eram interessantes para o governo, fizeram todos os empreendimentos e todos os empreendedores colocar o dinheiro lá e garantir os projetos, e agora o que viabilizava os projetos, que era um custo mais acessível dos módulos, eles simplesmente inviabilizaram enfiando 25% de imposto de importação. Quer dizer, o próprio projeto do PAC vai ser penalizado, a gente vê ali embaixo no gráfico, 3,1 bilhões somente na execução de projeto de elevação de imposto de importação. Então, vamos dizer, está indo a contraponto daquilo que ele próprio está botando de prioridade para o governo. Estava falando mais cedo da MP 1212, e isso daí vai fazer com que alguns investidores
que já estão com projetos, estavam com projetos com dinheiro já cadastrado, já pronto para fazer os investimentos, esse volume todo de 14 gigas em projetos estão em risco, sendo que grande parte dos investidores que a gente tem conversado no mercado levaram para suas matrizes fora do Brasil, muitas vezes, e outros países estão de braços abertos para o investimento desses grupos internacionais. Quer dizer, o Brasil vai ser penalizado e vai perder bastante em capacidade de instalação solar. E o que está acontecendo é que a gente está olhando que o ano que vem, esses próximos 2 anos, a única coisa que vai estar agressiva e continuar firme e forte vai ser telhado, porque o preço do VAT-Pico, mesmo com os 25% de imposto de importação, como o valor de VAT-Pico está tão acessível e baixo, perto do que era, ainda não vai ser prejudicado tanto assim esse mercado. E ainda é um mercado que não depende de financiamento público. Grande parte do problema, isso aqui da MP 1212, era que grande parte dos financiamentos envolvidos eventualmente um BNDES ou um BNB, pelo fato de um módulo estar tão caro, vai fazer com que, o fato de não ter o ex-tarifário, que era a não similaridade nacional, vai fazer que perca o financiamento, principalmente BNB. E isso daí vai acarretar também mais prejuízo em projetos que vão deixar de acontecer. E aí, quando a gente fala em geração de prejuízo, não é só econômico, e sim com relação à população que gera emprego. É um setor que gera muito emprego. E na ponta, seja no desenvolvedor, seja no integrador, seja nas empresas de instalação, de engenharia, em todas as outras empresas do mesmo ambiente, que solar ele é bem amplo, são prejuízos de mão de obra que não vai acontecer. A gente fala que esse efeito do aumento da alíquota também vai em contraponto de tudo que a gente defende, o governo brasileiro defendeu na COP agora, que teve lá na África, né? E a próxima COP vai ser aqui no Brasil, inclusive, a COP 30. E a gente fala lá, ó, empregos verdes, vai ser perda de emprego verde. Cancelamento de investimento, nós temos aí 14 gigas aí de projetos em risco. Encarecimento, quer dizer, tudo que era prioridade dentro das metas do governo que a gente coloca aqui está indo para o lado ao contrário. Nosso setor simplesmente está sendo massacrado. Em compensação, alguns amigos, né, os amigos que estão ganhando aí benefícios até de benefícios em financiamento de BNDES, inexplicavelmente tem um ganho aí de economia de juros, de pagamento de taxa de juros para financiamento de outras fontes aí. Então, quer dizer, a gente não é um governo verde, a gente é um governo cinza e que está com um discurso totalmente equivocado com relação a falar para o mundo que a gente vai ser sustentável. Isso daí são pontos que eu estou colocando que efetivamente estão todos em contraponto daquilo que nós, como setor, estamos trabalhando. E eu acho que muitos dos que estão falando aqui agora na mesa vão estar falando para vocês um pouco do que as empresas deles fazem, projeções setoriais, e como a gente fala de competitividade, que o tema deste painel é competitividade na compra de equipamentos, o que eu estou querendo dizer é que diretamente a compra de equipamentos vai afetar diretamente a viabilidade econômica dos diversos projetos que vão dar sustentabilidade para o setor. O que pode ser uma luz, eventualmente, no fundo do túnel, é o setor de armazenamento, que está nascendo, crescendo, que eventualmente pode ajudar lá todos aqueles caras que acreditaram, todos os investidores brasileiros e estrangeiros que acreditaram no Brasil, colocaram as plantas e agora o curtailment está cortando metade da geração dos caras, da injeção, do pagamento da venda de energia, eventualmente o armazenamento pode dar uma ajuda, um refresco para esses caras, mas lógico, vai fazer com que? Vai fazer com que façam um novo investimento, né? Porque aquele investimento já feito, já foi feito. Agora tem que fazer um novo investimento para garantir que aquilo que foi investido seja viável. É incrível. Então a gente pensa que armazenamento é uma solução que vai trazer para a gente um benefício para o setor, mas ao mesmo tempo, na verdade, vai estar salvando muito cara que já investiu. Esse é o grande problema. A gente não pode encarar isso daqui como uma solução paliativa, tem que ser uma coisa de longo prazo.
E a gente pensa que, principalmente, o armazenamento podia ajudar muito nas linhas de transmissão, que a gente está tendo todos esses problemas de falta de linha de transmissão. Se entrasse armazenamento em linha de transmissão, dava um refresco nas pontas da onde que a gente está tendo problema de curtailment. E por que não o governo não investir nisso daí através da ONS? Agora a gente tem um leilão de reserva que está sendo aberto aí para 2029, eu acredito, saiu ano que vem o edital para a promulgação disso. Só que vai ser quanto? 30, 50 mega-hora? Não dá nem para respirar. Mas é um pontapé inicial, que nem o solar lá atrás nasceu com pontapé inicial, a gente vai acreditar que o armazenamento também vai ter competitividade para isso. Desde que não tenha barreiras tributárias já na largada. Nós já estamos vendo que quando se cria a regra, vamos melhorar a regra. Hoje o imposto de importação, a gente sabe qual que é, está entre 17% e 18% aproximadamente, para uma bateria, né, para um storage, né? Aí pode ser que, igual ao módulo, a gente veio com 25% agora, de 9,6% foi para 25%. Quem sabe de 18% eles não viram para 35%. Eu estou falando que isso daí não é nada difícil de acontecer. Então, a gente vai ter que, como setor, pressionar e mostrar para o governo que o que eles discursam na ONU, lá no Pacto Global, em Davos, em todos esses lugares, minimamente eles têm que tentar cumprir aqui internamente. É que os estrangeiros que estão vindo aqui ver estão enxergando que nós não estamos fazendo nada daquilo que a gente está vendendo para o mercado internacional. Então, isso daí é um ponto de atenção e a gente pede para todos que estão aqui participando no dia a dia, também, através dos seus deputados e dos seus senadores e daqueles que vocês elegem, fazer pressão junto a esses caras, porque, de verdade, minimamente, esses caras eles têm que mostrar para o governo que estão indo no caminho ao contrário, gerando desemprego, cancelando investimentos. Tá? Uma grande coisa, o armazenamento pode salvar as distribuidoras também. E é uma coisa interessante, nas subestações principalmente, eles colocam aí no diferimento da rede de distribuição, adequação, melhorando os investimentos, fazendo com que equalize rede, esse problema de fluxo reverso, através do armazenamento de energia, pode apoiar também algumas regiões que estão tendo problema de fluxo reverso. Isso daí tinha que ser também um investimento das distribuidoras, que poderiam trazer o armazenamento para como se fosse uma solução para as regiões onde estão tendo problema de fluxo reverso. Eventualmente, backup de energia, a gente está vindo com vários data centers para o Brasil, investimentos monstruosos aí de data centers e a infraestrutura de energia eventualmente não está sustentável. Então, eu acho que esses serviços de armazenamento, as a service, né, o armazenamento de energia as a service pode ser uma solução que vem aí, transformando em um grande negócio ainda para vários players e ainda trazendo, de alguma maneira, uma segurança na entrega de energia. Tá? Uma das coisas que está pendente ainda são as regras, né? Tanto para geradores como para operadores. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pressionar e trabalhar fortemente no próximo ano são as questões das regras e colocar a definição se a gente pode fazer ponta horária, se na comercialização de energia o armazenamento vai poder trabalhar flat ou ele vai poder fazer injeção noturna, quais são as regras que vão ser feitas para esse setor. Ainda estão todas as dúvidas e os investidores também ficam com as dúvidas de como eles podem participar desse negócio. E aqui falando um pouquinho da Absolar, eu falei bastante duro aqui com relação a coisas que a gente está enfrentando dificuldades, porque na verdade acho que todos os painelistas que estão aqui vão falar agora de coisas amenas, né? Falar de produto, falar de setorial, de mercado, mas só que a gente tem que mandar um recado de verdade que a Absolar não está quieta com relação aos problemas que a gente está sofrendo com relação aos absurdos que a gente está enfrentando nas discussões com o governo. E para isso a gente tem uma programação de eventos que a gente está sempre participando, trazendo as notícias para todos os associados, buscando sempre contribuir, trazendo também as opiniões dos associados para a gente poder discutir e melhorar internamente. Fala, gente, boa tarde. Obrigado pela presença aqui dos meus parceiros. Obrigado, Daniel, eu acho que você faz voz aqui para o que todos nós pensamos. Você falou que talvez a gente seja mais ameno, eu particularmente não costumo ser muito ameno também não. Eu acho que a gente aqui está lutando duro para tentar fazer com que o setor avance, um volume de profissionais gigantesco trabalhando nestes mercados,
mercados que a gente já viu nascer, crescer e serem destruídos. Vamos pegar o mercado de hidrelétricas como um bom exemplo. Tem aqui o Harry da WEG, que é um player que, em um momento de sua história, investiu comprando fabricante de turbinas, é um grande fabricante de geradores, e que do dia para a noite, por mudanças de mercado, basicamente hoje a gente vive, neste mercado de hidro, basicamente de reformas de usinas, né? Faço coro contigo de que é nosso papel, sim, pressionar para que tenha futuro esse setor e que esse setor esteja na mão de nós que trabalhamos nele para fazer ele continuar crescendo. Bom, o nosso painel de hoje é muito focado em equipamentos. E a verdade é que minha apresentação não tem nada a ver com isso. Então, porque eu resolvi que não ia ser, eu achei que tinha um tema interessante para trazer para vocês, e que é o tema que particularmente eu já acredito há alguns anos e que finalmente deve se tornar, agora em 2025, um dos grandes mercados dentro do nosso setor de energia, que é o setor de armazenamento de energia. Sinceramente, é uma área que já deveria estar voando há pelo menos 2 anos. Hoje a gente vive uma série de riscos dentro do setor de transmissão, geração, etc., e problemas, porque, em grande parte, a regulação e os mecanismos para se investir na área de armazenamento ainda não estão postos à mesa, ainda não são claros. Mas, de toda forma, agora em 2025, tudo indica que a gente deve ter o primeiro leilão de capacidade focado. Eu vou falar armazenamento e daqui a pouco eu faço uma pequena correção, tá? E uma outra coisa que vocês vão ouvir muito eu falar é, na minha opinião, porque a gente hoje carece de muitas certezas de como vai funcionar esse mercado, tá bom? Como início, vamos. Eita. Como início, eu falei que eu ia fazer uma correção. Armazenamento, na verdade, é um conjunto bastante amplo de tecnologias. Na forma como foi publicado não, foi colocado para consulta pública o edital, aqui deveria fazer uma pinturazinha onde está escrito eletroquímico, tá? Ah, veio. Olha só. Desculpa. Na forma como está colocado o edital, que foi colocado para consulta pública, ele está fechado para baterias. Minha opinião é que o leilão que vem deveria ser aberto para todos ou para muitas outras tecnologias de armazenamento. Mas o fato também é o seguinte, a regulação deste mercado de armazenamento ela ainda está em avanço. Foi publicado agora semana passada ou essa semana, no início dessa semana, os comentários da CP 39, que é a CP que trata de toda a regulação do armazenamento de energia como um modo dentro da área elétrica, tá? Energética. E mesmo esta questão de tecnologia é tratada lá dentro, a opinião da Enel, diga-se de passagem, é que a gente deve olhar de forma ampla para armazenamento, e não exclusivamente de baterias, mas na forma como está colocado o edital, leva para si tratar exclusivamente de baterias. Minha opinião, volto a dizer, é que a gente deveria estar falando de armazenamento em geral. Mas, de toda forma, voltando aqui ao tema, qual que foi a minha ideia para trazer para vocês? A gente tem um leilão de capacidade aí para acontecer focado em armazenamento, ou baterias, que seja. O que vai acontecer nesse leilão? A gente trata com vários empreendedores, investidores, e existe muita incerteza. E existe muita incerteza porque simplesmente não estão claras as regras. Então, nada mais interessante do que olhar o que aconteceu nesse país, fazer um pouquinho do trabalho que o professor de História ensina a gente, né, que quem entender o futuro, olhe para o passado, olhar para esse passado de leilões e dali tentar extrair um pouquinho algumas opiniões do que a gente acredita que vai acontecer. E com isso eu separei em 2 grandes partes. A primeira parte, os leilões de energia, na segunda parte, os leilões de transmissão, junta isso tudo e dali o que a gente consegue extrair dessas experiências. Se a gente olhar para o leilão de energia, a gente vai olhar ele em 3 grandes momentos. Um momento onde a gente teve basicamente a presença de hidrelétricas, um segundo momento que é grande entrada de eólicas, um terceiro momento que é quando a gente tem a entrada de energia solar. Quando eu comecei esse trabalho e eu tinha na minha mente o que tinha acontecido, eu já tenho
alguma experiência nesse setor, eu tinha na minha memória que esses primeiros leilões, os 2 primeiros leilões em cada um desses momentos, esquece hidrelétrica. Hidrelétrica, para a finalidade do que a gente está falando aqui, não se aplica muito. Mas, basicamente, no de eólicas e de solares, eu tinha na minha memória que, primeiro, tinha sido povoado por aventureiros ganhando os leilões. Segundo, que tinham sido leilões de preço muito baixo. E o interessante, a hora que eu comecei a buscar os dados aí com a ajuda da minha equipe, é que, olha, é um de cada vez. Espera aí, só um minutinho. Vai aparecer o terceiro, eu acho. Foi. É que não. Já nesses 2 primeiros leilões, a gente teve players de porte, players que alguns deles estão aí até hoje, e que foram ganhadores desse leilão. Então, a primeira informação, e isso eu vou trazer daqui a pouco, tem uma chance muito grande que já neste primeiro leilão de baterias a gente veja players de primeira linha, players que de fato são investidores. O segundo ponto que eu coloquei, que era ligado a preço, em que eu tinha também na minha memória que a gente tinha visto preços baixos logo no início, também não se concretizou. Se a gente olhar para preços em 2 condições, primeiro, reais atualizado por IPCA, segundo, em dólar, a gente vai ver que já nesse leilão de eólicas, o preço começa elevado e ele vai caindo 1 ano depois, ele já inicia um processo de queda, o que leva a crer que, se a gente está falando de leilões que tinham 3, 4 anos para botar as usinas de pé, e se a gente ganha um leilão, apesar de que estes leilões de eólica, até diferente das solares, eles vinham com pré-contratos, mas leva a crer que, financeiramente, estes leilões foram um bom negócio para os investidores que acreditaram e que botaram esses preços que depois foram considerados elevados. Observa que mesmo em dólar, e por que a gente fala muito em dólar? Porque se você for olhar a estrutura de CAPEX de um leilão de eólica ou de uma usina eólica, aproximadamente 70% vai estar ligado de alguma forma ao dólar, seja por commodity, seja por equipamento importado, seja por partes importadas, eventualmente até mais do que isso. Tá? Se a gente olhar para o leilão de eólicas, de solares, desculpa, cuidado na hora que você interpreta, parecendo que o primeiro leilão teve preço baixo. Porque a hora que você olha em dólar, você repara que em dólar esses leilões tiveram preço também decrescente. E se a gente falar de um mercado que, nesse caso, é até mais impactado por dólar, fica claro que, de novo, a gente tem aí uma estrutura que levou a preços decrescentes, o que me faz crer que, por enquanto, olhando para o que a gente falou de leilões de energia, a gente tem, número 1, players de primeira linha participando desde o início, segundo, preços razoavelmente elevados para o padrão de mercado, quando comparados com o que aconteceu logo no leilão seguinte. Tá? Saindo um pouco agora da questão de energia, vamos olhar rapidamente para o de transmissão. Desculpa ser um pouco acelerado, o tempo aqui é curto. Tá? Transmissão é um bicho diferente. Vamos entender por que eu estou falando também de energia, geração de energia e transmissão. Porque quando a gente olha para os sistemas de armazenamento, ele meio que busca nos 2 tipos de mercados características. O próprio GESEL colocou isso num webinar que teve agora, a própria ANEEL coloca isso nos seus comentários, nos comentários que ela faz a CP39. Tá? Então, sob alguns aspectos, o sistema de armazenamento ele é um consumidor de energia, depois ele é um injetor de energia e ele, ao mesmo tempo, está dentro de um mercado em que ele não gera energia, quase semelhante ao que é um mercado de transmissão de energia. Tá? E se a gente olhar para esses leilões também de transmissão, aqui aparece uma coisa bastante interessante, que uma vez que você coloca players privados para participar, você novamente vai ver players de primeira linha nos seus primeiros leilões. Tá? E quando a gente começa a olhar, e aqui é um pouco mais complicado, a gente não consegue falar em um preço por megawatt, mas a gente consegue falar em deságio, a gente repara que nos primeiros leilões a gente tem deságio muito pequeno e de repente a gente tem um ciclo de deságios elevados e tal. Todo mundo que é do setor de eólico tem isso muito presente, que são leilões muito cíclicos de players conservadores
que acabam trabalhando com deságios baixos, isso acaba atraindo players agressivos que levam a um deságio muito elevado, boa parte desses players agressivos acaba quebrando e voltamos a ter um processo de preços mais conscientes e elevados e esse ciclo se perpetua. Mas, de novo, a gente vai falar de um primeiro leilão, primeiros leilões com preços mais elevados. Por que, quando eu falo de energia, é tão diferente de transmissão quando a gente vai falar de preço? Eu não sei se para vocês tem um bip aqui acontecendo, mas para mim, acho que é só um. Bom, ou bateria, sei lá. O preço da geração, quando a gente vai falar de eólicas e solares, ele é em grande parte decrescente por evolução tecnológica. A gente vai falar primeiro de aerogeradores, lá atrás, de 1,5 MB por máquina, e hoje a gente está falando de aerogeradores na casa de 6 MB. Isso leva a um custo por mega sempre decrescente. Quando a gente vai falar de módulos fotovoltaicos, a gente também vai falar de módulos lá no início da ordem de 15%, 16% de eficiência para módulos com mais de 20% de eficiência, o que faz com que também as plantas tenham uma densidade energética maior, levando a menor custo de trackers, inversores e aí vai também, que também aumentam de potência, etc. Na transmissão isso já não acontece. Na transmissão a gente está falando de um mercado de equipamentos bastante estabilizados, muito dependentes de preços de commodity. Um transformador é um transformador há muitos anos. Cabos são cabos há muitos anos. Tem alguma evolução tecnológica? Até tem, mas não é nada que seja disruptivo como a gente vê nos mercados de geração eólica e solar. Bom, saindo daqui dessa linha, aqui eu faço uma pequena comparação do que eu acho que tem semelhanças entre o leilão que a gente deve ver agora, no segundo, minha opinião, segundo semestre do ano que vem, por uma série de razões, eu não acredito que será no primeiro, eu acho que não existe espaço para um leilão de armazenamento no primeiro semestre, acho que a gente vai para o segundo, mas semelhanças que eu acho que existem esses leilões. O quadro é quase autoexplicativo, mas em linhas bastante gerais, a gente deve ver um nível de exigência de garantias, 5%, 10%, não está muito claro para onde isso vai caminhar, diga-se de passagem, isso é um dos comentários que se apresentam nos pedidos de esclarecimentos. Especificamente leilão de transmissão, muito semelhante ao que a gente espera agora, com receita fixa. O ONS deve determinar o escoamento, eu vou acelerar um pouquinho agora, só porque o meu tempo também está reduzido. Escoamento definido pelo ONS, parecer de acesso garantido para quem for ganhador de leilão, modicidade tarifária deve ser aplicada como acontece nos outros dois, investidores privados, receitas estáveis, previsíveis, penalidades previstas em edital, e aí vai. Então, vocês reparem que existe uma série de similaridades, a depender de qual que você olha, entre os dois leilões. E daí, a gente começa a traçar uma série de perguntas, muito mais do que respostas, do que deve acontecer, ou pelo menos que a gente vai precisar de esclarecimentos nesse leilão. Primeira delas, vamos ver aventureiro ou vamos ver gente séria e qualificada? Posso? Só um minutinho, gente. Posso pegar emprestado? Acabou? Desculpa, você vai ficar sem. Arruma um fone para ele, por favor. Alô? O teu tá escutando? Vocês me escutam? Agora voltou. Vamos lá. Vamos ver investidores aventureiros ou qualificados. Particularmente, em resposta ao que a gente analisou, vamos ver um grupo grande de qualificados. Grande parte da resposta disso, eu acho que vem numa outra pergunta que está lá, que é qual vai ser o tamanho desse leilão? O Daniel falou assim, 20 mega, 30 megawatt-hora, 50 megawatt-hora. Particularmente, eu acho que vai ser muito maior do que isso, mas eu também acho que não vai ser do tamanho que o mercado precisa. Minha opinião, a gente devia estar falando de um leilão superior a 2 GB. Não acho que vai ser isso. Tá? E por que eu falo disso? Porque se você olhar a margem que seria necessária para a transmissão diminuir brutalmente o constraint off que hoje a gente vê por problemas de transmissão, não de demanda, isso daria uma boa tranquilidade. Projetos grandes ou pequenos, esse leilão ele tem uma característica interessante, ele permite que você entre desde 30 mega, com 120 megawatt-hora, a valores bastante e muito mais elevados. Deságio, baixo ou elevado? Eu particularmente acho que a gente, a depender do tamanho, e aí está uma das grandes perguntas, a gente não deve ver deságios
tão elevados. Há uma característica interessante aqui. Se você fizer a estrutura de custo de baterias, aproximadamente 80% desse custo está no sistema de armazenamento, uns 20% no resto, incluindo transmissão, etc. E hoje já existe quase um nivelamento de preços entre fabricantes. Existem algumas diferenças, mas a experiência diz que vai existir um nivelamento. Então, da onde que vai vir a competitividade? Certamente não vai vir exclusivamente de conseguir o equipamento mais barato de armazenamento. Vão vir de outras coisas. Vamos poder antecipar? Não sei. É outra pergunta que está colocada. Pelo edital, não há garantia nenhuma que se eu antecipar eu consigo conectar. Deveria ter. Isso, e diga de passagem, é uma estratégia bastante comum dentro dos leilões de transmissão para que se ganhe competitividade. Time's up. Bom, é a inversão, fornecedor de primeira linha, qualidade duvidosa, etc. E isso tudo, de certa forma, está ligado a uma série de perguntas que devem vir, na verdade, as respostas do próprio regulador. Né? Hoje, o edital que a gente tem, ele é extremamente falho. Ele é muito superficial. Foram colocadas uma série de perguntas. E a minha opinião é que uma boa parte das respostas deveria vir na linha de forçar com que este seja um leilão de fornecedores de primeira linha e investidores de primeira linha. Eu acho que grande parte do que vai acontecer nesse leilão e uma grande parte da opinião que o mercado, seja o mercado de energia, seja outros mercados, vão ter sobre armazenamento de energia, vai vir do resultado desse leilão. Porque a regulação que, de fato, virá como consequência da CP39, ela ainda demora um pouco para sair. O leilão deve vir antes, ele deveria vir muito alinhado com o que a regulação virá. Mas, a depender de como virão as travas de participação e de exigências técnicas, a gente vai ter uma boa ou uma má resposta de projetos. Gente, desculpa correr um pouquinho aqui no final. Quero agradecer a todos, muito obrigado pela presença e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigado, Rubens. Eu vou passar a palavra agora ao diretor da Greener, nosso amigo Márcio Takata. Márcio é diretor da Greener e desde 2007 se dedica à estruturação de negócios mais competitivos e sustentáveis, com ênfase na cadeia de energia solar distribuída e centralizada. Além disso, é membro do Conselho de Administração da B-Solar, formado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP e com MBA pelo INSPER. Márcio Takata também lecionou em diversos programas de pós-graduação, abordando temas relacionados à energia e sustentabilidade. Uma salva de palmas para o Takata. Fala daí. Eu vou conversar com ele aqui um pouquinho. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Marcos, aproveitando que eu estou aqui no mediador. Márcio, a gente já conhece a Greener em todos os estudos que a gente acompanha o mercado solar. E a gente, acho que principalmente aí, aproveitando as deixas do Rubens aí, com relação ao armazenamento, eu acho que é uma das coisas que vai vir para os próximos anos. Fala um pouquinho do que você está enxergando em perspectiva, tanto para o mercado solar, quanto também para o mercado de armazenamento, visa aí o leilão e também o setor privado, que também deve fazer investimento nesse setor. Obrigado, Daniel. Agradeço aqui a participação de todos. Parabéns à Absolar aí pela organização desse fantástico evento, casa cheia. Muito legal aqui estar aqui também aqui com os colegas aqui, de especialistas aqui. Daniel, a gente vive hoje uma mudança muito importante, né, no setor energético, uma mudança aí que requer aí uma evolução aí da nossa estrutura energética muito importante, né? A gente vem aí cobrindo os fundamentos desse setor, sobretudo o setor de energia solar. Importante avanço da geração distribuída, da geração centralizada, uma importante evolução no sentido aí de ampliação aí da característica renovável da nossa matriz. Bem, naturalmente, a gente chega aqui um momento, né, isso acontece em outros países aqui no Brasil também, a necessidade aí de trazer mais flexibilidade aqui para a nossa matriz energética. Em função disso,
como já apresentado aqui, o Rubens trazendo essa temática, a importância de viabilizarmos aí uma matriz de fato aí mais flexível para esse cenário aí de forte ampliação aí de geração renovável que nós temos. Justamente por isso a Greener está investindo muito na temática, na dinâmica de mercado e agora fortemente também no mercado de armazenamento de energia. Então, agora em fevereiro nós lançamos um estudo onde a gente faz uma ampla análise dos diferentes modelos de negócio, ajudando aí a cadeia a entender aonde de fato estão as oportunidades que para o investidor fará sentido, cobriremos também o mercado de grande porte aí através dos leilões, mas principalmente as soluções aí atrás do medidor, as soluções comerciais, industriais, as diferentes aplicações que deverão aí promover maior flexibilidade para o nosso sistema elétrico. Então, quais são os modelos de negócio que efetivamente deverão tracionar aí nos próximos anos? Qual que é o cenário que a gente pode enxergar em termos aí de instalações e investimentos até o final da década, até 2030, dado as condições de CAPEX, dado a evolução dos preços dos equipamentos, a gente está fazendo uma análise bastante profunda de CAPEX nos diferentes modelos de negócio, para ajudar aí vários empreendedores que estão aqui a posicionar os seus negócios, vários consumidores também que podem se beneficiar com mais flexibilidade aí, seja na sua indústria, seja na sua aplicação aí agrícola e também nas soluções de utility scale, para de fato a gente ter aí uma rede mais resiliente, um sistema elétrico mais robusto, de forma que a gente possa efetivamente ampliar cada vez mais aí a nossa capacidade renovável aqui no Brasil. Então esse é um ponto chave. Então a gente vai trazer aí nos próximos 3 meses aí tem um lançamento desse estudo trazendo esses indicadores para ajudar a guiar não só empreendedores e investidores, mas também o governo. A gente acaba influenciando muito também o planejamento, a regulação e trazer aí indicadores para que eles possam utilizar aí, indicadores realistas para, de fato, como o Rubens bem colocou, a necessidade de uma regulação que, de fato, abarque os elementos para incentivar de maneira sustentável mais flexibilidade a implantação de soluções de bateria no setor. E só finalizando aqui, muito importante aqui o posicionamento que você traz, Daniel, em relação às mudanças tributárias recentes que nós tivemos. Acho que o grande ponto está em trazer essas mudanças que pegam de surpresa a cadeia, pegam de surpresa os investidores, e essas mudanças, a gente está falando aí da elevação aí da alíquota do imposto de importação, tem efeitos diferentes na cadeia, os diferentes players do setor, mas eu diria que para a centralizada, como você colocou muito bem, apesar de a gente estar falando de uma elevação aí da ordem aí de 8% no CAPEX, no custo de investimento, isso traz aí uma sensação, uma percepção de risco extremamente negativa, seja aqui no Brasil, seja internacionalmente. Isso é muito ruim. Então, esse é um ponto de atenção negativo, essa falta de previsibilidade e essa elevação repentina dos custos. Então, só reforçando a importância, e aí também uma mensagem para os nossos governantes em rever esse posicionamento ou falta de uma clareza, de uma transparência. Então, só reforçando aí esse ponto de atenção. Obrigado, Márcio. Márcio, aproveitando, eu acho que você falou agora com relação à clareza, à insegurança jurídica, que eu chamo. Com relação ao setor de utility, a gente está vendo que diversos investidores internacionais aí estão reanalisando projetos que já estavam praticamente. Como é que você está vendo? Você que tem contato direto com diversos dos players no mercado, o que você acredita? Você acredita que ainda 2024, 2025, agora virada de ano, 2025, a gente vai ter 2025 forte ou muita coisa está em risco? Você acredita que esse 2025, qual a expectativa de volume para esse ano de 2025? Ótima pergunta. É uma pergunta que muita gente tem feito aqui para mim. O que a gente tem aí de indicadores, o que a gente tem de fundamentos para o mercado para o ano de 2025. Então, como comentei, a gente tem aí reflexos diferentes
para o mercado. O mercado do rooftop é naturalmente menos sensível a essa variação de capex, né? Então vejo aí um mercado robusto aí para o ano de 2025. Claro, a gente tem aí pontos de atenção, que é a questão do câmbio, junto com essa elevação aí do preço de módulos, custo tributário dos módulos fotovoltaicos, que traz aí uma elevação do tempo necessário para pagar o investimento. Então, lá, na média, aí, houve aí uma elevação aí de uns 6 meses no tempo necessário para o tal do payback. Então, isso naturalmente não é positivo, mas a gente tem aí ainda uma certa gordura, né? Então, a manutenção de uma atratividade para o consumidor final. Então, um impacto aí menos reduzido. Claro, tem outros temas muito importantes também, como o financiamento. Então, a gente tem uma elevação na taxa de juros agora para 2025, né? Naturalmente, elevando aí o custo de financiamento, esse deverá ser aí um ponto de atenção. Aí vamos entender aí, a gente tem feito trabalho muito forte com os bancos também para ajudá-los a reduzir o risco, ajudar a melhorar aí a percepção de risco também no fornecimento de financiamento para o setor. E o utility scale, o grande porte, aí sim, 8% de variação no CAPEX, sobretudo para um modelo de negócio que já estava estruturado, um PPA que já estava contratado. Naturalmente, isso tem aí um ponto, né, um impacto mais significativo na atratividade. Mas ainda assim, nós estamos prevendo para o ano de 2025 um ano, sim, de reduções de volume em relação ao que a gente teve esse ano. Esse ano a gente teve um volume muito forte. Deve entrar aqui no Brasil mais de 20 gigawatts pico, né? Não de instalação AC, mas de gigawatt pico, ou um recorde de entrada de equipamentos, de módulos fotovoltaicos. No ano que vem, a gente deverá ter aí um primeiro semestre, aí, na minha visão, bastante acelerado, em função muito das cotas que a gente estava falando aqui. Tá? Então, um volume ainda bastante representativo. Porém, uma tendência aí de redução em função do que a gente teve aí nesse ano. Em parte impactado aí, eventualmente, por parte dos projetos que ainda não adquiriram equipamentos, eventualmente ajustando o cronograma. Então, muito possivelmente em função disso. Legal, obrigado. Dornelas? Primeiro, uma salva de palmas para o Takata. Vamos continuar aqui. Agora eu vou passar para o diretor associativo da Arandu Serviços, Rudimar Vobeto. Rudimar é engenheiro eletricista com mais de 30 anos de experiência e especializado em eletrônica de potência. Desenvolveu diversos projetos envolvendo drivers de controle de velocidade e tensão para aplicações industriais, além de inversores eólicos e solares. Desde 2003 atua no setor de energias renováveis, contribuindo para o programa Proinfa, que abrange PCH, energia eólica e biomassa. Destaca-se pela participação no desenvolvimento do primeiro inversor eólico brasileiro, certificado pelo BNDES, e na construção do primeiro parque solar de 1 megawatt conectado à rede elétrica do Brasil. Rudimar, bem-vindo. Verdinho. Boa tarde a todos. Realmente o Rubens da Eco. Bom, como foi falado, né, eu tenho uma experiência aí de inversores já de alguns anos. Né, eu me recordo de mexer com inversor em 92. Então, a parte de drives, controle de velocidade, está no meu DNA, eu acho. A gente vai vivendo isso, né? Como eu hoje não estou ligado a nenhum fabricante, né, eu vou me dar o luxo aqui de talvez falar um pouquinho geral do que eu penso do mercado de inversores, né, contando um pouquinho de história. Indo um pouco na linha do que o Rubens falou, né, a própria palestra fala, né, versatilidade que nós temos das tecnologias de inversores. O mercado brasileiro hoje está lotado de fabricante, né? Se a gente for olhar, a verdade é que nós temos, o próprio Takata falando agora há pouco, né? Nós temos hoje uma infinidade. Aqui na plateia nós temos uns quantos colegas, né? Que representam suas marcas hoje aqui no Brasil, né? E a verdade é uma só, né? Como é que você seleciona e como é que você faz o equipamento ser mais competitivo, né?
Eu vou contar um pouquinho da história, porque eu acho que tem muita gente, às vezes, que acredita que a energia sai do nada, né? Que a nossa história do mercado, como a gente tem falado nesses dias aqui, ou pelo menos nesse dia, semana passada eu participei de um outro evento, né? Muito voltado à parte de manutenção, e as queixas são similares, né? Às vezes a interferência que nós temos de órgãos não competentes naquele que é o nosso mercado, né? Então, acho que a palestra do Rubens foi bem nessa linha, né? O Pansarello, parabéns, né? Eu acho que realmente a AB Solar tem que se preocupar com aquilo que o nosso sistema, vamos chamar assim, está fazendo com o nosso mercado, né? E aí eu vou colaborar contigo, né, Rubens? Nós temos que brigar por aquilo que é nosso, né? Porque se a gente não brigar, ninguém vai brigar, né? Então eu queria comentar um pouquinho, né, contando um pouquinho de história, né? Eu entendo, né, que o protagonismo hoje, né, o Brasil de maneira geral, né, tem um protagonismo numa construção de uma matriz energética diversificada. Nós sempre ouvimos falar, né, que o nosso país tem a matriz mais diversificada e a mais verde que é possível no mercado mundial, né? Então temos que fazer jus a isso, né? Eu me recordo que algumas vezes, quando eu fui trabalhar numa empresa estrangeira, né, o pessoal falava que nós temos 3 grandes valores, né? Nós temos energia, nós temos água, né, que são 2 valores, e nós temos o ferro. A economia mundial é movida por essas 3 grandezas, né? E nós, brasileiros, aproveitamos pouco delas. Nós ficamos aí fazendo barreiras tarifárias, barreiras não sei o quê. E eu lembro que esse colega estrangeiro sempre falava, esse é o custo da burrice Brasil, e não o custo Brasil, né? Então, nós não aproveitamos nossos valores, né? E a importância de um planejamento, e regulamentação e capacitação profissional, né? Eu acho que um pouco do que o Rubens falou, né, olhar o passado para não tomar decisões equivocadas daquilo que nós já fizemos, né? Então, é aprender com os erros, como se diz, né? É bom não errar, mas se errou, não cometa o mesmo erro, né? E a nossa meta, né, é aliar inovação e tecnologia com segurança e eficiência. Hoje, né, o pessoal, né, os fabricantes, hoje aí, durante os intervalos, né, os fabricantes falando, né, as imposições dos agentes reguladores sobre algumas normativas, que nós vamos passar a dar uma olhada nisso aqui, né, e que ninguém avalia o custo, né? Nós, né, os fabricantes que estão lá na retaguarda, criaram um produto, estudaram 20 anos, e às vezes o órgão regulamentador, por uma ineficiência operacional dele, impõe restrições aos fabricantes. Imagino que o Harry sofre bastante lá na WEG, né, Harry, para tentar atender todas as demandas que aparecem do nada, de repente, né? A gente está lá tranquilo, criando uma produção, estabilizando, amadurecendo um produto, e de repente vem a regulamentação e diz assim, ó, seu produto não vale mais. Como é que você faz, né? O CAPEX não se sustenta. O OPEX dispara e todo mundo fica louco nesse mercado aí, né? Então vamos uma historinha que eu queria contar para vocês. Se apertar o botão certo, ele vai, né? O histórico do Brasil, né, eu vou dividir ele aqui em 2 décadas, né? Então, de 94 a 2013, um pouco mais de 2 décadas, né? Já vi que o Rubens deu risada lá, né? Porque ele conhece todos os tópicos, né, Rubens? Mas eu acho que tem alguém na plateia, talvez, que não tenha vivido esses momentos, né? Com certeza, alguns amigos nossos aí que estão assistindo, estão prestigiando a nossa palestra, que vão dizer assim, pô, Rudimar, de novo isso, né? Mas vamos lá. Prodem, né? Um dos primeiros eventos, né, efetivamente, do mercado de energia solar. O que foi o Prodem, né? Foi um programa de desenvolvimento energético dos estados e municípios, né? Talvez muita gente não saiba. Isso aqui é o famoso, né, off-grid, né? Nós começamos lá instalando, olha, 7.000 comunidades, né? São 5 mega, né? Às vezes a gente cai nisso no esquecimento, mas hoje nós estamos aí com um programa, né, Luz para Todos, né, com um volume gigante nesse mercado aqui, né? E é impressionante, mas eu, nos últimos eventos que eu participei, eu não vi ninguém comentando sobre isso. E ele faz parte da nossa matriz, da matriz verde, né? Nós estamos substituindo diesel, né, na floresta por isso aqui. E nós já fizemos isso em 94. Observe como a gente esquece o histórico, às vezes, daquilo que nós fizemos de bom, né? Aí vem um primeiro programa, né, que no mesmo ano, né, foi o CRECESB, né? O que é o CRECESB, né? É o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salva Brito, né? Muita gente usa os ábacos, os mapas solares, os mapas de vento, né? Eles nasceram daí, ó, né? E lá em 94 o Brasil já começou a estudar isso, né? Então eu vejo assim, né? Nós adquirimos ao longo do tempo uma experiência que a gente acaba jogando ou deixando de lado e não usando nas nossas decisões futuras, né? Eu quis trazer um pouco isso para a gente ver como é fácil planejar. Isso foi um planejamento, ele foi executado na íntegra? Provavelmente não, né? Porque nós vamos ver na sequência
Depois, em 2002, Proinfa, né? O Rubens fez uma explanação completa aqui do Proinfa, né? E o que foi o Proinfa, né? No prólogo aqui já falaram, né? Para mim foi o marco zero da diversificação, né? Efetivamente foi quando nós começamos a diversificar a nossa matriz, porque até ali nós éramos 95, Rubens, de hidráulica, por aí, acima de 90. Imagino que acima de 90 nós éramos, a nossa matriz era hidráulica, né? Então com o Proinfa nós começamos a ter o lançamento, né, meta inicial, 3,3 megawatts, né? Eu lembro que naquela época era um absurdo de energia, né? Não, isso não tem espaço. Como hoje a gente volta a ouvir o pessoal falar de novo que não tem espaço para leilão. Será que não vai faltar energia daqui a pouco com os apagões que a gente vem vivendo por aí, né? Então, para mim, é o primeiro passo concreto, né, da diversificação da matriz energética. Aí nós saltamos lá para 2011, então já foi uma década aí de história, né, para a gente trabalhar, né? E o Proinfa, ele traz, para mim pelo menos, né, aqui é uma grata honra que eu tive, né, de poder participar desse projeto da usina solar de Itauá, né? Hoje a gente diria que é uma GDzinha, né, uma plantinha solar perdida no meio do Ceará, vamos chamar assim, né? Na época que esse projeto foi idealizado, nós colocamos 10 inversores lá de 100 kW, né? São os armários que estão lá funcionando há 13 anos, né? Então nós já temos, né, se a gente pegar 94 os projetos pequenos e nós pegarmos, né, a própria GD aí de Itauá, nós já temos um histórico de base para a gente poder fazer um estudo decente e tomar definitivamente decisões claras sobre o que nós temos que colocar na nossa matriz, né? Então, para mim, é o pioneirismo. Ah, foi uma visão? Não, eu acho que não foi uma visão. Isso aqui, na verdade, né, foi uma necessidade, né? Como sempre na vida, as necessidades fazem as coisas acontecer. E nós, técnicos, corremos atrás para poder suprir as necessidades criadas, né? Então, o projeto de Itauá, para quem não viveu ali na íntegra, né, ele foi um investimento, né, que na época nós tínhamos a maior usina no mundo de 40 mega, ela existe até hoje, está lá em Moura, em Portugal, e o Ike Batista, na época, com os seus grupos X, ele conseguiu uma LI de instalação de uma usina solar no Brasil de 50 megawatts, dividido em 6 etapas, instalando 5 etapas de 1 mega e a última etapa seria 45. Faz tempo que eu não falo com o pessoal, mas eu acredito que essas licenças de instalações ainda são vigentes, né? Eu vi vocês comentando agora há pouco que se trocar não poderia, talvez está aí um GD0 bom para alguém correr atrás, né? No mesmo ano, né, em 2011, nós tivemos a famosa chamada 13 da ANEEL, né? Nessa chamada 13, nós tivemos os famosos projetos aí dos... Foi o momento em que o mercado brasileiro começou a estudar efetivamente, né, o que seriam as energias renováveis pela fonte solar, né? Então, aí nós tivemos os projetos de tanquinhos, estádios de futebol, projeto de Alto Rodrigues, que hoje já tem, né, se eu não estou falando bobagem, já tem lá uma ampliação com o armazenamento. Então, nós já vamos aí também com 10, 12 anos de experiência, né, em projetos que podem dar base para a gente ver como a gente deveria planejar melhor o nosso futuro, né? Eles consolidaram o aprendizado técnico, né? Eu acho que grande massa dessa que está aqui, né, hoje, né, em 14, começou, né, labutar nesse mercado solar, né? Eu vi o próprio Brantes colocando lá Martfair. Martfair fez alguns dos estádios, né? Hoje nós conhecemos uma empresa no mercado chamada Atlas. Ela fez tanquinho na época sobre o codinome Sam Edison. Enfim, realmente eu sou velho, tá? A história corre nas minhas veias aqui do solar, né? Então eu sou um pouco saudoso com tudo que aconteceu naquela época, porque eu participei de vários desses projetos. Tive a grata honra também, né? Na sequência, em 12, né, nós tivemos... Veja, nós conectamos a usina em 2011 de tanquinho, e a resolução normativa saiu só em 2012. Aí, né, Rubens, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa com o armazenamento? Talvez cometendo de novo, né? Pô, se nós já fizemos, já tem projeto instalado, será que custa a gente ver como foi, em vez de estar fazendo consultas públicas? Não, pega o detalhe técnico, vê como se comportou, o que de fato aconteceu. Quando me convidaram para fazer a palestra, me pediram para fazer de produtos competitivos, né? A versatilidade dentro de um tema de produtos competitivos. Ser competitivo, na minha opinião, quando se trata de produtor, é aplicar bem o produto.
Não existe melhor produto, existe produto bem aplicado. Todo mundo que tenta me dizer, o meu produto é melhor, em que condições? Então, eu já participei de projetos aqui no Brasil, né, de empresas estrangeiras, que eles obrigavam a colocar no pátio um sistema de descongelamento, porque na Europa existia. Quer dizer, engenharia zero. Então, é uma pena que a gente vive essa realidade às vezes, né? Então, o consumidor pode gerar sua própria energia. Eu acho que esse é o grande ganho da 482 está aqui, né? O consumidor poder gerar sua energia. Para mim é disruptivo isso, né? Aqui sim nós temos um marco disruptivo no nosso segmento, né? Porque até então nós éramos obrigados a ter a energia de quem nos fornecia ao preço, ao sistema, ao custo, com as ineficiências que fossem. Se eu posso pôr na minha casa, pelo menos eu posso fugir dessa bagunça. Não é tão simples, obviamente, mas pelo menos nós começamos a ter uma certa flexibilidade do sistema, né? E aí nós vamos, né, para 2013, quando começam os leilões, né, onde eu não vou nem me detalhar, porque a explanação do Rubens foi perfeita. Aquilo que vocês viram foi o que eu vivi também na época, né? Então, do 2013 em diante, nós começamos efetivamente a ter uma matriz em escala e em volume, né? Então, quando você olha os gráficos apresentados do crescimento do mercado solar, quando nós olhamos ele consolidado hoje, né, a rampa de subida é tão alta que quando você vê lá 13, 14, é zero. A gente não consegue ver sinal, né? Mas efetivamente foi nesse ano que o nosso mercado começou a ter corpo, volume e tamanho, né? Na minha opinião, esse é o momento em que criamos. Nesse leilão nós tivemos 39 projetos com capacidade de 867 megawatts, né, e uma garantia física de 380, a um preço médio, né, o Rubens pôs lá, de 124. Pelo menos isso nós coincidimos, Rubens. Acho que a fonte é a mesma. E aí, falando um pouco dos inversores, né? Peço desculpa aos demais fabricantes que eu não pus aqui, né? Mas é a correria de preparar uma apresentação. Todos, com certeza, eu os tenho muito claro. Hoje nós temos 60 e pouco fornecedores. É isso, né, Tagato? 60 e poucos provedores de inversores no mercado brasileiro. Marcas diferentes, vamos chamar assim, né? Não necessariamente fabricantes, mas marcas, né? O mercado global, né, aí é um dado que eu peguei na internet, né, de 40,5 bilhões até 2030. Né? Então, hoje eu vi gente falando, né, será que esse mercado ele vai se prolongar até quanto? A 2030, eu acho que ele está garantido. Né? Acho que o mercado solar nosso, até 2030, ele tem certeza de continuidade de crescimento e com pujança. Não é? Com os problemas que nós vamos viver, regulatórios, problemas de taxa de importação, vamos chegar a 35%? Temos que lutar para que não. Já chegamos nos 25%, nós temos que lutar para não deixar chegar nos 35% agora. Né? É aquela história, uma vez acontecido, vamos tentar remediar, né, o estrago, mas não vamos deixar continuar a crescer. Né? Então, um crescimento em 2023 de 56%. Né? Isso é expressivo. Isso realmente, a gente olha no gráfico, a gente vê claramente essa expressão. Não foi falado, né, mas antigamente eu lembro que quando nós começamos, né, o módulo solar, né, para tua tristeza, né, Pança, ele representava muito mais, né? E hoje, né, os módulos solares, né, tiveram aí uma redução de custo, né? Então isso é um dado, né? Talvez o Márcio concorde ou não comigo, ele possa corrigir algum valor aí, mas eles estão significando, dependendo do tipo, tamanho e modelo de projeto, entre 25 e 40. E o inversor ganhou importância, porque o inversor ele significava um 10, 15 e hoje ele está entre um 15 e um 20. Valorizou-se mais, pode ser. Estou atrasado. Pessoal, vou dar uma corridinha aqui, né? Vou usar o tempo do Márcio aí como desculpa, tá, Márcio? O papel dos inversores sempre foi o cérebro do sistema. Eu sempre, quando me pediu, né, eu falei, olha, para mim um sistema solar, né, claro que tem toda uma outra regra, mas efetivamente quem é o dedo duro do sistema sempre foi o inversor. E nós tivemos isso regulamentado a partir da 482. Hoje, quais são as inovações recentes, né, que nós estamos sofrendo? Né? Ou sofrendo ou demandando. Vamos chamar assim, eu acho que é uma demanda do mercado, né, a detecção de interrupção de falhas, né, o AFCI famoso, o Rapid Shutdown, né, conexões com baterias, né, com soluções híbridas e as soluções off-grids em áreas remotas. Eu faço questão de insistir nessas soluções off-grids porque o nosso país, em particular, por ser um continente, ainda tem muita aplicação. Né? E aplicações bonitas e bem estruturadas sobre o conceito de engenharia, na minha opinião. Né?
O Rapid Shutdown, né, eu acho que é o assunto mais em voga aí entre os fabricantes, porque eles estão sendo obrigados a se adaptar a uma normativa de novo que desceu rápido e falou, ou você se adapta ou você está fora do mercado, né? Então, é claro que todos têm competência e capacidade de fazer, mas é um estrago na engenharia interna. Sempre é um problema para os fabricantes, né? Aqui, para quem conhece o nosso querido Estádio Mineirão, é um dos felizardos a ganhar, né, a Solar lá em 2013, né? E as regulamentações que nós temos hoje, né, a 515, né, que é a obrigatoriedade do FCI, todo mundo está tendo que correr atrás, a portaria 140 do Inmetro, né, a regulamentação dos inversores híbridos. Aqui tem muita discussão, eu acho que a gente tem sim que participar disso para fazer com que o sistema seja decente. E, de novo, eu vou chamar a atenção, né, nós já temos inversores híbridos funcionando na matriz elétrica brasileira há bom tempo, né, e aí a gente às vezes fica com dificuldade por um capricho técnico, né, de burocratas em não colocar aquilo que é praticidade na regulamentação. E recentemente, né, para as grandes plantas, né, o RAP 012-2023, né, que é na minha visão, tá? Isso é uma visão pessoal, né, a deficiência que o sistema tem de operar o sistema, ele transfere a responsabilidade para os fabricantes. Aqui eu vou chamar, né, colaborando um pouquinho, eu vou usar aqui uma imagem da Ingeteam. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz em 2017 e 2018 para todo o EPE. Isso aqui é uma coisa bem simples para a gente minimizar o famoso problema que nós temos hoje de fluxo reverso, né? Se você colocar, como o Rubens chamou a atenção, né, e o Márcio também comentou de armazenamento, um armazenamento colocado em subestação para poder fazer o que está lá, ó, Power Redirection, ou seja, o melhor fluxo de potência. Hoje existem já soluções eletrônicas, essa solução está aplicada na rede elétrica da Espanha desde 2015, funcionando. Nós instalamos uma no Brasil esse ano, se não me falha a memória, com a ISA CETEP, né? Mas nós poderíamos ter feito isso no nosso sistema como teste, como prova, para melhorar o nosso sistema de distribuição. Estamos falando de um leilão. Será que o leilão vai ser suficiente para acabar com o containment, acabar com os fluxos reversos? Sem soluções técnicas que já existem, que poderiam ser otimizadas no mercado, provavelmente vamos errar de novo. Na minha visão, né, impacto e perspectiva, crescimento do mercado brasileiro, a superação já dos 50 GB, vamos continuar crescendo. A gente viu que até 2030 tem espaço, né, o 6º país no mundo, né, e as oportunidades sempre são enormes, né? A inovação tecnológica para o fabricante e alinhamento com os padrões internacionais. Eu acho que isso nós não podemos perder de vista. E o meu resumo é avanços regulatórios e tecnológicos, acho que foi tudo que foi falado aqui, né? Um rápido shutdown aí para resolver o problema dos fabricantes, né? E empresas inovadoras terão um papel central, né, no nosso mercado futuro. Obrigado, pessoal. Se alguém precisar, estou aqui até o final. Obrigado, Rodimar. Nós vamos passar agora ao diretor regional da Valmont, Ramon Gomes. Ramon possui formação em Engenharia Mecânica pela UFMG e Engenharia de Manufatura pela Lute University, além de um MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Desde 2015 atua como diretor regional da Valmont Solar no Brasil, com experiência em energia fotovoltaica, liderando projetos totalizando 3,2 gigawatts na América Latina, sendo 2,5 gigawatts no Brasil, 500 megawatts no Chile e 200 megawatts na Argentina. Anteriormente, acumulou experiência no setor de siderurgia, tendo trabalhado em empresas como Usiminas, ArcelorMittal e Ambev. Uma salva de palmas aí para o Ramon. Vai lá. Aqui. Verdinho, tá? Boa tarde, pessoal. Bom, agradeço aí a presença de todos. Bom, nós vamos falar de uma coisa muito importante nesse cenário tão complexo, poxa, de aumento de alíquotas de imposto de importação, CAPEX apertado. Como é que nós podemos compensar isso, né? Uma das partes para resolver esse quebra-cabeça são os avanços tecnológicos, e mais especificamente nos trackers, né? Então, eu queria fazer aí uma imersão nisso. Nós vamos mostrar o que ocorreu no passado, quais são as tendências para o futuro e 2 estudos de caso, tá bom? Bom, só dando
passada aqui na nossa empresa para apresentar a todos. Nós somos fabricantes de tracker, nós atuamos também no agronegócio aqui no Brasil, nós fornecemos pivôs de irrigação. E globalmente, nós somos uma empresa que faz 4,5 bi de dólar de faturamento anual líquido. Atuamos em mais de 100 países, temos aí um histórico de 32 M&As diferentes realizados, mais de 11 mil colaboradores globais. Então somos uma empresa global que acredita no Brasil, né? Nós chegamos aqui em 2014, atuando no fornecimento dos trackers, inclusive a primeira usina GC com fornecimento nosso. Atualmente nós fornecemos tanto na mini geração quanto em GC. Então um track record bem elevado, não só no Brasil, mas também na nossa sede, né? Nós começamos na Itália, então temos um track record de 18 anos na Itália, então um track record bastante respeitável, tá? Bom, só um pouco da nossa sede aí. Estamos sediados em Contagem, Minas Gerais. Nossa sede, então, estão todos muito bem convidados, tá? Para tomar um café e comer um pão de queijo lá, né? Então, basicamente a nossa sede administrativa, o nosso centro de distribuição e nosso centro de fabricação das placas eletrônicas, tá? Temos hoje aí aproximadamente 50 colaboradores apenas no setor de trackers, na fabricação dos trackers, e fabricação de componentes aí com 85% de conteúdo nacional, né? Nós acreditamos aqui no supply chain aqui do Brasil. Bom, então, basicamente, é bem resumido aí características do nosso tracker, né? Basicamente, nosso tracker ele é composto por mancais esféricos autolubrificantes, então, em termos de OEM, é sem igual. Nosso conceito de traqueamento funciona através de atuadores lineares, né? Não são através de motores, como nós vemos, né, de prateleira do mercado. Então, é uma solução que permite uma modularidade muito grande para as plantas, né? Adequação de layout, uma engenharia extremamente otimizada, né? E nós temos a caixa de controle nossa, né? Que é baseada em arquitetura de uma caixa de controle para 10 trackers, otimizando então toda a instalação e o OEM da planta, né? Atualmente nós fornecemos também o sistema tracker com o sistema de monitoramento dos trackers. Então, bom, estão todos aí convidados aí. Estarei aqui no evento para conversar a respeito. Bom, então entrando no tema, então vamos falar um pouquinho da evolução da tecnologia dos trackers. Quando a gente fala de evolução, bom, é uma miríade, é um assunto assim que envolve uma miríade de temas diferentes, né? Então, para focar em 4 específicos tópicos mais importantes, nós selecionamos materiais, compatibilidade dos equipamentos, compatibilidade dos terrenos, que é algo principalmente importante para o GD, e disponibilidade e performance, tá? Bom, então todo avanço tecnológico ele pressupõe alguma motivação, né? Ou seja, o que levou nós como fabricantes de tracker a evoluir a nossa tecnologia. Então, basicamente, uma miríade. Redução de custos, foco no CAPEX, redução de OPEX para os nossos clientes, aumento de eficiência, aumento da confiabilidade do sistema, redução do lead time e, obviamente, a gente pensa também no EPC, né? No executor da obra, né? Deixar a obra fácil, redonda, para que seja feito aí em tempo e forma. Bom, então, primeira coisa aí, falando de coisa ruim aí, que aconteceu no passado aí, né? O que levou aí a evolução tecnológica? A primeira foi algo aí antigo aí que nós vemos, até hoje nós vemos em algumas plantas, para ser sincero, mas é algo que, basicamente, vários fornecedores aí já venceram com os avanços tecnológicos relativo à corrosão acelerada do material, né? Então, isso basicamente é devido aí a 2 causas raízes, né? Utilização de material mal dimensionado e controle de qualidade deficiente. Veja só, por exemplo, essa figura acima. Isso é uma corrosão vermelha gravíssima, né? Você perde a espessura de material e você só vê aí o desastre quando aí bate um vento mais forte e com a perda de espessura você perde seção resistente, né? Então, e a segunda figura é bem interessante, que acontece em várias obras, principalmente onde há fundações com cravações diretas, né? Que são as estacas cravadas através das bate-estacas, né? Então, isso é um exemplo de amassamento da superfície superior da estaca. Então, você tem aí o descolamento da camada de zinco, né, da camada protetora ali, é uma entrada para os contaminantes e para que a corrosão ocorra do material, né? Em relação à utilização do material mal dimensionado, acredito que o avanço que houve foi principalmente em relação aos processos. Ou seja, antes, eu estou falando assim, quando a gente entrou aqui no Brasil desde 2014, nós vimos uma melhoria substancial na nossa indústria em relação à comprovação da utilização das ISOs adequadas, ou seja, classificação da atmosfera, classificação do material adequado, utilização da engenharia para dimensionar a camada superficial. E, obviamente, isso tudo considera aí as nossas categorias corrosivas no Brasil, como você pode ver nesse mapa, né? Então, você tem basicamente C2 e C3, que são categorias de relativa baixa corrosão, C4, ambientes urbanos, né, com poluentes,
e C5 ambientes salinos, né? Então o material ele deve ser compatível para essa realidade, né? E o segundo é algo que a gente via muito no passado também, principalmente com materiais importados cujo controle de qualidade era bastante deficiente. Muitas das vezes os problemas eram detectados quando chegava no porto. Então, acho que a nossa indústria maturou bastante aqui no Brasil relativo a isso, né? Então, o controle de qualidade eficiente também houve uma melhoria relativa aos processos, né? Então, basicamente, nós estabelecemos aí estabelecimentos de pitch, a indústria de forma geral, né, de trackers, em relação ao controle dos fornecedores e cautela, como eu disse, dos fornecedores internacionais. Tá? Bom, importante também traçar uma linha do tempo aí da evolução tecnológica, né? Então, você começa lá atrás ainda, com aço pós-galvanizado. O que é o aço pós-galvanizado? Acho que essa figura é bem clara para ver, né? Basicamente, você tem o material preto, que a gente chama de aço preto, né? O aço carbono tradicional, em que você faz uma imersão no zinco a quente, né? O que a gente chama de pós-galvanizado, né? Segue regras específicas, ISO 1461, dentre outras. E ela tem, obviamente, pontos positivos, mas ela é uma solução relativamente custosa, tem um lead time, afinal de contas eu tenho que galvanizar o material, tenho que fazer o aço na siderurgia, conformar e realizar a galvanização. Portanto, existe um lead time aí associado, né? E suscetíveis a danos, que vocês viram lá, por exemplo, que eu destaquei na superfície da estaca. O segundo, o aço pré-galvanizado. Poxa, a indústria pensou o seguinte, olha, que tal? Vamos usar o aço pré-galvanizado, tá? Com uma espessura um pouco maior de proteção, tá? Direto da usina, e eu vou economizar em termos de custo e vou melhorar o lead time. É uma solução boa? Bom, é uma solução que funcionou por um tempo, mas, mesmo assim, em alguns ambientes, a corrosão ela é visível, ela acontece, né? E é muito suscetível a danos, uma vez que você tem o aço galvanizado de indústria. Portanto, se você conformar e cortar, é óbvio que as bordas vão ficar desprotegidas, né? Então é um ponto contaminante aí para entrar a corrosão, né? Você tem o terceiro aí, que é o aço revestido. Aí cada um fala uma coisa, basicamente é uma sigla aí, zinco, alumínio, magnésio, né? É uma liga um pouco tecnologicamente superior, né? Em que você tem impactos também em custo positivo, né? Ou seja, é uma solução que tem um custo interessante e o lead time também é adequado, afinal de contas o material ele é protegido desde a indústria, desde a fabricação do aço, né? Mas ainda é suscetível a danos e, bom, não suporta corrosão salina de forma alguma. E você tem aí, recentemente, a utilização do aço patinável na nossa indústria, que é uma solução premium, basicamente é uma solução que vocês podem ver interessante, ela marrom, porque ela não possui a camada de proteção. Repare, todos os outros materiais eles possuem a camada de proteção, seja o zinco, seja aí a liga de alumínio, magnésio, mas esse material é uma liga premium, uma liga específica, em que você tem a presença de materiais que recobrem automaticamente ali o material, barrando a corrosão. Segunda, compatibilidade dos equipamentos. Olha, os trackers melhoraram bastante nesse sentido, né? Hoje, na verdade, virou o jogo, né? Ou seja, hoje o dono do ativo tem que verificar exatamente qual a string ótima de operação do ativo, ou seja, qual a string que vai ser compatibilizada com o módulo inversor, e o tracker é consequência disso, né? Não vice-versa, né? Antes era difícil compatibilizar o tamanho do tracker para acomodar a string de forma eficiente e competitiva. Portanto, aí os impactos em custo da solução, CAPEX na veia, e impacto também em eficiência do sistema fotovoltaico. Afinal de contas, imagine só, anteriormente eu tinha que adaptar a minha string para casar ali no tracker. Então, se eu tinha uma string, por exemplo, de 30, 29, eu tinha que ir fazer a adaptação para 27, 26 para adequar o tracker X ou Y. O terceiro tema aí, especificamente para o GD, é algo assim que a gente tem visto cada vez mais, né? Acho que é uma figura aí terrível para muitos, mas basicamente impactos em trabalhos civis, né? Isso é uma figura real, tá? Diga-se de passagem, de uma planta que a gente forneceu, tá? Então, bom, o que o tracker impacta aí? Movimentação de solo, custoso, né? Escavação, aterro, compactação e drenagem, né? Bom, em relação ao impacto nos trabalhos civis, obviamente a movimentação de solo é algo que tem que ficar muito atento, né? Então, basicamente, o que a tecnologia evoluiu? Basicamente em duas frentes diferentes, né? Então, quando a gente vê recentemente trackers adaptáveis a maiores inclinações, e veja, trackers adaptáveis a mudança de relevo. E a gente tem que ser muito atento em relação a isso, porque não necessariamente quantidade de inclinação de capacidade do tracker mais é melhor, não necessariamente. Veja só, às vezes eu tenho um tracker longo, e eu vou mostrar um case daqui a pouco, um estudo de caso,
em que, mesmo assim, é necessário fazer um corte ou um reaterro mais severo. Essa figura é interessante, a figura superior. Então você tem um tracker longo. Nesse caso, devido à mudança de relevo, que é algo muito comum, né? Na verdade é difícil você ter basicamente uma terraça constante, com inclinação constante. Geralmente tem alterações do relevo, né? Naturais da topografia. Então o GD é muito importante, porque afinal de contas você tem que otimizar a quantidade de corte e reaterro realizada no terreno, né? E a solução para isso basicamente é o quê? É o tentar capilarizar o tracker, que eu chamo, né? Ou seja, modularizar ele. Então, quebrar, entre aspas, um tracker em duas, veja só, é uma solução que evita o corte naquela região em vermelho, que todos podem ver acima. Rapidamente, um estudo de caso, vou ser bem breve, tá? Então, um case real aí de uma plantinha de 3.2 mega, tá? Localidade de Minas Gerais, aí premissa de módulo de string, tá? Nós fizemos um comparativo, tá? Entre qual seria a movimentação de terra, corte e reaterro, comparando uma solução de tracker longa versus uma solução de tracker modular. Então, superior, que vocês podem ver na figura, versus a parcela inferior. Então, de forma bem breve, assim, nosso tempo aqui é curto, mas eu vou resumir aqui. Então, um estudo de caso, nós fizemos uma análise utilizando os softwares adequados aqui do mercado, né? Então, infelizmente, a figura está um pouco pequena, mas é o que a gente chama de mapa de calor, né, entre aspas, ou seja, são regiões onde ocorrerá o corte e o reaterro com cores diferentes. Eu acho que, não sei se ficou tão visível aí, mas as diferenças, elas são gritantes na tabela, né? Então, naquele sentido, obviamente que é uma planta cuja topografia era bastante desafiadora, uma das mais desafiadoras, na verdade, que nós fizemos, mas os resultados são esses. Veja, a diferença em termos de corte e reaterro é brutal, né? Estamos falando uma média aí, somando os dois, de 85% de redução, de diferença, né? E é óbvio que nós estamos falando de dinheiro, né? Então, considerando esse custo de corte somado com o custo de reaterro, desconsiderando a mobilização, tá, pessoal? É só trabalho civil na veia. Então, nós temos uma diferença em termos de impacto no CAPEX de 2,2%. Olha só que interessante. Só uma otimização aí severa aí no corte e reaterro. Bem relevante aí, principalmente em cenários de CAPEX tão apertados, né? Bem rapidamente aí, também uma evolução tecnológica nesse sentido, né? Então você tinha sempre bifila slew drive, tracker monofila longo slew drive, tracker modular, que é a situação anterior que eu mostrei, em que eu tenho uma maior adaptabilidade, uma tolerância de instalação muito maior e um projeto, obviamente, bem facilitado, uma vez que eu não preciso de fazer intervenções tão severas em movimentação de solo, tá? E um dos mais importantes aí, principalmente o pessoal do OIM, né? A gente não esquece deles não, muito esquecidos, né? Que é basicamente o quê? Indisponibilidade do ativo, né? Então, basicamente, é influenciado por 3 fatores, né? Tecnologia sujeita à quebra, né? Isso a gente via há muito tempo, até continua vendo, né? Então, muitos problemas a gente tem visto relativo a baterias, né? Indisponibilidade do ativo com problemas em baterias, ou então quebras devido a projeto mal feito, execução deficiente e gestão de spare parts ineficiente, né? Ou seja, uma planta fotovoltaica em OIM tem que ter sempre um controle muito grande relativo aos spare parts, para o ativo não parar, né? Também um estudo de caso, bem breve também, pessoal. Nesse caso, uma usina também em Minas Gerais, tá? De potência 1 megapico, tá? String de 30. E nós consideramos como premissa, nesse estudo de caso, tá? Uma penalização na indisponibilidade do tracker de 20% a 25%, que é basicamente correspondente aí à geração do tracker e muito possivelmente conservadora, porque afinal de contas, quando o tracker para, não necessariamente ele para a zero. Veja, a posição de defesa de muitos trackers não é a zero. E nós sabemos que o tracker, na verdade, a linha inclinada, ela tem penalização de geração em relação a zero quando o tracker está indisponível, né? Então, qual que é o objetivo? Comparar a indisponibilidade do tracker e as perdas financeiras do ativo em operação. E as conclusões foram bem interessantes, né? Bom, então o Abaco, eu vou tentar simplificar e agilizar aí no Abaco. Basicamente, você tem aí à esquerda o preço de energia, basicamente algumas referências, né, pessoal? Só para a gente ter obviamente tem vários descontos diferentes, várias negociações, mas só para a gente ter um norte, né, do PPA. Indisponibilidade do tracker em porcentagem é a parte superior, né? E os resultados aí correspondem à perda a cada mega, tá? Então você pode multiplicar, obviamente que a conta não é linear, é apenas uma referência em relação ao total de megas instalados. E à direita a gente consegue ver o Abaco em relação à porcentagem do custo do tracker anual. Isto é, vamos pegar, por exemplo, esse caso em negrito. Se eu tenho aí 200
em relação a reais megawatt-hora, tá? E 3% de indisponibilidade, eu vou ter 0,6%, né? 0,6% do custo do tracker. Em outras palavras, em um ano, só devido a isso, indisponibilidade de 3%, você está pagando 0,6% do preço do tracker que você pagou para a usina. A cada ano, vai sangrando, você vai pingando. Né? Repare a severidade disso em relação a uma indisponibilidade maior. É muito díspare. Bom, bem brevemente, próximos passos aí, o que a gente espera aí para o futuro, de forma bem breve aí. Bom, então dividir o tema entre dois aí para simplificar. Primeiro, em relação a avanços tecnológicos da estrutura e segundo, avanços tecnológicos da parte eletrônica e de performance. Então, primeiro, estrutura. O que nós temos no presente? Estruturas desbalanceadas. Acho que o ponto em vermelho dá para ver, o centro de rotação é totalmente diferente do módulo, isto é, o tracker é desbalanceado. É como se fosse a roda do seu veículo ali desbalanceada. O que vai acontecer? Mais ruído, mais vibração, o que mais? Mais dano, mais desgaste, mais consumo de energia. Mesma coisa no tracker. O tracker gira. Né? E o que a gente vê como evolução tecnológica? É todo mundo indo, estudando aí possibilidades de fazer a estrutura balanceada. Né? E também é um exemplo aí de impacto em estrutura balanceada versus desbalanceada. Né? Bom, só um diagrama torsor aí para mostrar a carga que o tracker passa para o módulo, veja a diferença. Né? Então você tem a primeira situação, uma carga extremamente alta repassada aos módulos no giro, né? Afinal de contas a estrutura está desbalanceada, então ela força bastante ali no momento torsor da viga e passa tudo para o módulo. Né? O módulo é penalizado por isso. Versus uma solução balanceada, cujas cargas são muito mais distribuídas e, obviamente, penalizando menos o módulo. Né? Basicamente, aí também, próximos passos relativos a projetos de fundação sem pull-out, que é algo que a gente está fazendo estudos bem diligentes lá na Itália. Em breve nós teremos novidade em relação a essa evolução. Basicamente, nós estamos fazendo aí uma proposta de solução a gente chama de fundação inteligente sem o pull-out. É algo que a gente vai desenvolver aí como evolução. E segundo, em relação à performance, para finalizar. Né? Então, basicamente, o que nós temos no presente? Uma arquitetura de controle centralizada. O que significa centralizada? Eu coloquei até uma figurinha aí para facilitar. O cérebro da operação está onde? Central. Se a central parar, o que acontece? O resto não vai responder, óbvio. É como master e slave a arquitetura. Né? Versus arquiteturas de controles descentralizadas. Né? A gente entende como sendo uma evolução tecnológica e com a descentralização eu consigo o quê? Controlar a string de forma mais otimizada possível, sem depender de uma central. A central apenas compila as informações e passa para o escada externo da planta. Portanto, é o que a gente vislumbra aí para o futuro. Né? Também, obviamente, melhorias no backtracking, não tão backtrackings otimizados, considerando condições de nuvem, bifacialidade do módulo, tridimensionalidade, isso tudo a gente espera aí que será aí um trend para todos os fabricantes. Tá? Aí é uma figura aí que mostra, só para deixar claro o que é o backtracking, para quem não sabe, né? Basicamente é o adiantamento do traqueamento do sistema no início e no final do dia para evitar sombreamento. Né? Também em relação a stall position, né? A evoluções tecnológicas em relação a posições de defesa para evitar problemas com cargas variáveis de ventos fortes. Bom, pessoal, foi o tempo que a gente tinha aí, que deu para falar. A gente queria falar de muito mais tempo. É um assunto fascinante, mas me deixa aí, me coloca aí à disposição de todos. Para quem quiser aí conhecer a Valmont, pode contar conosco, tá? Agradeço aí a AB Solar, agradeço aí o Daniel pela moderação. É isso aí, conta conosco. Obrigado, Ramon. Eu vou chamar agora o diretor de negócios solar e building da VEG, Harry Neto. Harry é engenheiro mecânico com MBA em finanças. Atualmente ocupa o cargo de executivo responsável pelo setor solar da VEG há 10 anos, desde a sua criação. É membro do conselho da AB Solar. Harry, fique à vontade aqui no palco. Boa tarde a todos. Eu tirei o fone, então se vocês não me ouvirem, vocês me avisam aí, tá bom? Então eu vou passar brevemente para vocês um pouco mais de produtos e soluções. Não vou falar tanto de mercado, mas vou em linha um pouco do que falaram de produtos e
na minha apresentação, não vai ser tanto a competitividade em termos do preço do produto, mas em competitividade se você olhar o preço da energia, o leverage cost of energy, quanto que realmente é eficiente e como que as vantagens que tem o nosso inversor podem agregar valor no projeto de vocês, né? Então, vou passar um overview de produtos e soluções que a WEG está atuando, né? Então, meu Instagram ali é Harry Neto, também é público, quem quiser me seguir para ir acompanhando as novidades, eu vou botando no meu Instagram, tá? Eu vou tentar ser breve. Eu acho que a WEG aqui todos devem conhecer, né? Então eu passo brevemente, né? Uma multinacional brasileira de Jaraguá do Sul. Hoje a gente é o maior fabricante de motores elétricos do mundo, somos um dos maiores players de hidrogeradores, de energia eólica, de transformadores, painéis, então nos orgulha muito ser um fabricante que performa assim mundo afora, né? Então a WEG hoje, para vocês terem uma noção, é a quarta maior empresa em valor de mercado na Bolsa, né? Só a Petrobras, a Vale e o Itaú estão na nossa frente. Naturalmente, algumas outras empresas podem faturar mais que nós, mas o quanto pagam pela WEG, pelos múltiplos, chega a ter um valuation muito alto, performando entre a quarta maior empresa do país, o que nos deixa muito orgulhoso. Tá? A WEG, essa empresa que a gente está falando, que é líder em todas as áreas citadas, né? A Exame, no começo desse ano, botou na capa da Exame o trunfo da energia verde, né? Então, a própria WEG, que já é consolidada em vários outros setores, a nossa maior aposta para os próximos 30 anos é transição energética, né? Transição energética até mais focado no que se fala aí fora, uma transição energética 3D, né? Digital, descarbonizada e descentralizada. Então, a gente vê um core muito, muito forte na mistura de solar, bateria e mobilidade elétrica, que são as nossas grandes apostas aí para os próximos anos, tá? Então, falando de solar, né, então a WEG no mercado solar, esse número aí já está ultrapassado, hoje a gente já está batendo quase 10 GB, né? Vejamos vários projetos aí de usina grande, então a gente já entregou 10 GB de equipamentos, e a WEG eu acho que é o único player no mercado que atua em várias frentes, né? Então a gente é fabricante, distribuidor e EPCista, né? A gente transiciona aí nesses 3 eixos, né? Então hoje a gente tem embaixo da minha diretoria um departamento só de geração distribuída e um só de usina, que eu vou dividir um pouco aí as aplicações, um pouco de soluções e um pouco também, né, da própria geração distribuída, tá? Então eu queria citar uns pontos que foi citado anteriormente também, mas eu gosto de entrar um pouco em detalhes em alguns pontos especiais da nossa linha de inversores, né? Então, a primeira coisa, eu acho que já foi citado, mas eu saliento, né? A WEG sempre teve um inversor com FCI, porque no nosso ver, o FCI é como se fosse o cinto de segurança, né? É algo que antigamente não se usava, mas é um negócio fácil, hoje todo mundo usa, que previne um incêndio, né? Um dispositivo barato, que na nossa linha de inversores a gente já tem em toda a linha faz tempo, e vocês viram, foi citado, né? A partir de dezembro agora é uma obrigatoriedade ter FCI. Claro que essa obrigatoriedade é uma obrigatoriedade na importação, né? Consegue se barrar agora. O que se tem nos estoques ainda tem 6 meses para se vender, mas sem dúvida já é um produto obsoleto, né? Fora da regra atual, né? Então, todos os inversores da WEG têm FCI. FCI realmente é um dispositivo pequeno e fácil de inteligência artificial, que quando tem alguma fuga de cabo elétrico, alguma fuga nos cabos CC, ele vê a frequência daquele zzz e desabilita o inversor, né? E a WEG todo mundo conhece bem, né? A gente vende para integradores de grande porte, integradores com engenharia, empresas com toda uma estrutura muito boa para atender, e mesmo essas empresas que são bem capacitadas já falaram várias vezes para nós que o inversor desabilitou e graças a Deus tinha FCI, olhou e não teve uma fuga que poderia pegar fogo, né? Então eu cito esse ponto como bem importante. E outra coisa, né, é a garantia do inversor, a gente vê isso como muito importante, isso eu cito, né, que nem falou anteriormente, tem muita gente entrando no mercado solar aqui no Brasil, muita empresa de inversor principalmente, né? E aquele news que eu boto ali embaixo, eu acho um news assim só para vocês pensar um pouco a respeito, né? 45% das empresas que entraram na Europa a vender inversor nos últimos 4 anos saíram depois de 4 anos, né? Então, eu acredito que no Brasil não vai ser muito diferente, né? Então, está entrando empresas aqui
que elas entram aqui, e aquela curva mostra bem, se por acaso o índice de falha dela passar do lucro dela, ela vai sair fora. Não faz sentido ele ter um lucro de 15, ter um RMA de 15, ele vai quebrar e quebra frequentemente empresas fora. E no Brasil eu acho que pode ser até pior, porque o nível de mão de obra aqui no Brasil ainda não é tão preparado quanto na Europa. Então, a WEG, né, tem toda a sua linha de inversores. A gente fala isso para todo mundo, a gente tem inversores fabricados pela WEG, inclusive eu tenho o 1875, para quem diz que a WEG não fabrica, com o número Finame, mas querendo ou não, a gente não acompanha o preço e tecnologia do mercado e trabalhamos com OIM, que nada mais é do que eu pegar o melhor inversor do mercado, ser um maior player do mercado, ter um bom preço e dar a garantia, o suporte desse inversor. É isso que a gente faz numa linha de inversores. Tá? Atenção número 2, que justamente o pessoal não está vendo muito, mas aqui no Brasil o Inmetro vê a eficiência máxima. Eficiência máxima nos inversores não serve de nada. Tá? Todo mundo olha lá fora a eficiência pela temperatura, o D-rate pela temperatura. Né? E no Brasil, um país tropical, realmente isso é muito importante. Né? Então, a gente fez alguns testes lá nos nossos laboratórios, né? E tem inversores aí, né, que bota 90%, mas na temperatura mesmo, o D-rate não está no catálogo ou não está certo, ele tem uma perda muito maior. O que acontece isso, né? Então vamos lá. Inversores que a gente testou. O nosso inversor de cima promete o que cumpre, né? Tem 552 kWh no módulo, passa pelo inversor, 90% de eficiência, 500. Agora, se o inversor não está calculando o D-rate certo, ou não está te mostrando o D-rate certo, só botou a máxima, mas eles não estão preparados para o Brasil, não é aceito na Europa, não é aceito nos Estados Unidos, vem vender aqui, o que acontece? Ele fica com uma eficiência de 73,9, então no final ele vira gargalo e você acaba entregando 18% a menos para o seu cliente, e tem muito inversor assim no mercado brasileiro. Então fiquem atentos com esse detalhe. Né? Então eficiência, eu acho uma coisa muito importante para ficar ligado. Né? E a outra parte, né, que a gente está falando muito, né, que a gente está realmente já apostando há um tempo, é inversores híbridos com bateria. Né? Então, a gente tem uma linha de inversores híbridos já há um tempo. Né? Então, essas são as aplicações de inversores híbridos. Né? Então, a gente pode usar um inversor híbrido off-grid. Né? Então, ele fala com a bateria sem rede elétrica, um inversor on-grid normal, um inversor híbrido, que é on-grid conectado à rede, e um on-grid off-grid, que seria um conectado à rede com backup box, que faz com que, se cai a rede, ao invés de ele ser só backup, ele, com um dispositivo a mais, ele continua retroalimentando a tua bateria mesmo sem rede. Tá? Então, essas seriam as soluções. Então, eu vou mostrar um pouco dos cases que a gente está olhando para entrar um pouco mais nessa solução de solar com bateria. Né? Então, eu estive na África do Sul início do ano. Né? A WEG tem uma operação grande na África do Sul do grupo. Né? A gente realmente vende bastante motor lá e bastante gerador. Lá realmente tem um problema de falta de energia, então se vende muito gerador realmente térmico. Né? Eu fui lá visitar eles, e lá eles têm um negócio que está escrito ali naquele primeiro aplicativo, que eles chamam de load sharing. Né? Todo cidadão da África do Sul ele tem um aplicativo que mostra para ele a hora que o seu bairro vai ficar sem luz. Normalmente é 2 horas por dia, todos. Então lá realmente é um negócio estrutural, o mercado cresceu, não teve linha de transmissão, falta energia. Né? Então na África do Sul a gente realmente já está atuando, né, em sistemas, realmente a gente está vendendo. O grande mercado lá, para vocês terem uma noção, é de 12 a 75 trifásicos com bateria, não se vende sistema sem bateria. Tá? Então a gente já está entendendo esse mercado. Estamos lá nessa opção, que esse realmente é uma opção de backup, né? Não é uma opção de Dux Curve, que é o que eu vou falar depois ali para vocês. Então, essa opção aí já estamos praticando fora. E aqui eu já misturo um pouco de usinas, que esse foi um projeto muito interessante que a gente acabou de entregar, né? Que é um projeto de 4,3 mega que a gente instalou num sistema off-grid. Né? Essa fazenda aí não tem energia, é no final de rede, ela trabalha só com um grupo gerador, e a gente foi lá, apresentou uma solução que a gente botou em paralelo o grupo gerador, um sistema fotovoltaico, uma usina de 4 mega, e nesse sistema, por que entra uma bateria nessa tríplice? Né? Tu tem lá o gerador funcionando para o teu agronegócio, tu não tem rede, no Brasil tem muito disso, tu bota um solar do lado, esse solar vai dar economia na economia do diesel. Não precisa ter rede,
Tu bota ele junto, ele dá na economia de diesel. Onde é que entra a bateria nesse sistema? Existe uma hora, talvez ao meio-dia, que não está à tona a agricultura, não está tudo bombando, e o solar está a pino. O cara não quer desligar todos os geradores, porque pode passar uma nuvem, aí tu bota uma bateria. Então esse sistema é um sistema de 4 mega, mas a bateria, se eu não me engano, é 70 kW, ela é pequena, ela é só para essa fuga. Então a gente vê como um bom mercado, agora que a gente está evoluindo como soluções, acoplar uma usina solar em lugares que só tem gerador a diesel e botar uma bateria. Só para vocês terem uma noção, esse sistema, por ser longe e ainda tem o custo do transporte do diesel, deu 1,6 anos o payback do investimento. Tá? Então, fiquem de olho que isso realmente pode ser um grande mercado. E daí de usinas, né? Vou citar um pouco para vocês, a WEG faz o Full EPC, a gente também faz a curva A, então a gente realmente se consolidou como um one-stop shop em usinas, né? Além de ter a curva A, que falam que é módulo, inversor e tracker, a gente tem toda a parte de média tensão fabricado pela WEG, que é GBT, e tudo isso ainda é possível acoplar tudo num pacote e vender como um gerador fotovoltaico, né? Então a gente se consolidou muito bem agora em usinas de grande porte, né? Pegamos projetos grandes, pegamos o EPC de 270 mega, estamos pegando mais uns outros de 150, que realmente a gente conseguiu empacotar bem essa solução, tá? Então, indo agora para o case de baterias para GD, né, já foi citado aí, mas para dar uma passada nesse assunto, né, o que está acontecendo no Brasil, uma inversão de fluxo talvez um pouco antecipada, porque nas distribuidoras hoje a gente está tendo uma penetração de solar na casa de 8% a 9%, e isso no case da Califórnia se diz que acontece em 20% de penetração de solar na rede. Né? É justamente aquele mesmo problema do diesel. Né? Normalmente, o auge da geração de solar, que é das 11 a 1, não é o momento de maior consumo. Né? Então acontece esse negócio, tipo pensa um net metering, né? Numa região em Minas que todo mundo botou. Às vezes ao meio-dia realmente a distribuidora não tem para onde botar essa energia. E é aí onde entra realmente a bateria. Né? Então o mundo, na Alemanha, por exemplo, como a rede nem aceita, porque já saturou, os sistemas já são vendidos com bateria. Tá? Então a gente vê uma grande possibilidade aí de sistemas híbridos com bateria, justamente por causa dessa parte de inversão de fluxo. E aqui a gente entra um pouco aí mais em GD propriamente dita, né? Então esse é o nosso portfólio, a gente já tem EV Charge, bombeamento, microinversor, e é o módulo de GD, a gente realmente, em geração distribuída, a gente botou um módulo também com a marca WEG para dar a garantia WEG agora, porque realmente a gente viu que tem muito módulo, aquele negócio de fake power, gente que não vê eletroluminescência, a gente acha que daqui a um tempo o pessoal vai perceber que esses módulos low cost não geram o que promete, vai maturar o módulo de alto valor, e a gente já está botando a marca num Tier 1 que é grande parceiro nosso, tá? Para dar a garantia. Então os 25 anos é com a WEG listada em bolsa aqui no Brasil. Tá? Então é um pouco diferente né, como tu vai atuar nas suas garantias. Né? Mas indo agora mais além, né, na parte de bateria, vamos falar da bateria junto à carga e grid zero. Por que eu estou falando isso? Porque que nem eu mostrei ali para vocês, né? A bateria ela vai modular a geração e a demanda. Mas conforme falaram aqui há pouco, não está muito regulado como é que vai ser isso. Né? Eu vou estocar meio-dia, eu vendo na ponta, porque lá fora já é virtual power plants, é peer-to-peer, eu negocio com o Pança, eu negocio com o Rubens, a gente vende energia entre nós, eu boto na minha bateria, vendo às 8 que está mais caro. É assim que é lá fora e é assim que vai ser aqui. Mas agora, o negócio de bateria para o ano que vem é grid zero. Por quê? O que é grid zero, né, pessoal? Grid zero é tu botar um sistema junto à carga, mas não injetar na rede. Tu realmente faz na demanda mínima e se tu por acaso ter que injetar na rede, tu vai jogar fora. Tu faz um grid zero. Qual que é a boa do grid zero? Fast track. Né? Então, todos os lugares que estão com problema de inversão de fluxo, e os outros também vão ter, justamente porque isso tem a ver com a penetração do solar, está antecipada, mas uma hora vai ter, o grid zero, também como um inversor de 7,5 kg, ele tem fast track, ele não é avaliado, ele passa direto no projeto na concessionária. Então, se tu botar um grid zero e colocar uma bateria, você fica dentro do grid zero. A bateria, nesse caso, ela vai ser para tu aumentar um pouco o carregamento dos teus inversores, por exemplo, não, eu vou fazer um sistema de 30, tu pode botar mais carregamento nos módulos pelo inversor, e na hora que iria passar na ponta, não, agora eu estou gerando muito, vou jogar fora,
tu bota para tua bateria e usa em outro momento. Então a bateria, nesse momento, ela não é para tu comprar e vender, ela é para tu passar como fast track, ainda ter um backup e, quem sabe, ampliar um pouco, né, o teu sistema. Então a gente está apostando fortemente nesse nicho agora, em 2025, de inversores trifásicos, kits trifásicos, de 5 kW a 75 híbridos com bateria. Né? Então, estamos com toda a linha nisso, então estamos preparados, vamos dar treinamento, e é isso que eu queria passar para vocês sobre baterias. Né? Então, para fechar, na minha área hoje, né, me deram uma área de building lá da WEG, não sei se vocês conhecem, porque a WEG é muito conhecida em motor, transformador, aerogerador, mas a WEG também tem uma parte forte em venda de materiais elétricos, né, muito forte em mini disjuntor DPS, mas agora a gente entrou em tomada, automação residencial e câmeras. Né, então esse pacote a WEG decidiu vir para solar, porque a gente realmente acha que tem muita sinergia com solar, principalmente o residencial. Né? Então a gente lançou uma linha WEG Home e os nossos integradores estão surfando muito bem essa onda, porque né, aquela onda, né, que hoje estão ensinando nos cursos de vendas, o tal do CAC, custo de aquisição de clientes, LTV, Lifetime Value, tu manter o cliente na base, no solar tu pode agregar outras coisas juntos. Então tu vai vender um sistema solar, o cara já foi lá fazer a visita técnica. Ô meu, mas tu tem câmera na tua casa? Pô, mas tu tem tomada Wi-Fi? Tu tem uma automação residencial que conecta tudo isso? Então o que a gente tem hoje é um aplicativo chamado WEG Home, que tu pode ligar a luz da tua casa da tomada, tu pode ligar o teu ar-condicionado com automação residencial, tu pode ver o sensor da tua tela, pode ver a tua câmera, teu sistema solar e teu EV Charge, tudo na palma da tua mão. E isso lá fora já é assim, tá, pessoal? É uma tendência. Esse WEG Home conecta com a Alexa, então eu chego na minha casa e pergunto, Alexa, liga o ar-condicionado, quanto que eu gerei de solar? Ele te responde tudo. Né? Então a gente vê isso como um futuro promissor para residencial no solar. Então, galera, o tempo era curto, quis passar por cima soluções e produtos e fechando aí com o WEG Home. Era isso. Obrigado. Valeu. Obrigado, Harry. Vamos lá, Pansarella, para o nosso debate? Bom, chegaram algumas perguntas aí, pessoal, pela internet. E a primeira pergunta vai vir aqui por Takata. Como recentemente o imposto de importação de módulos fotovoltaicos vem impactando o preço dos sistemas, tendo na GD tanto para a GC? Vocês acreditam que a medida realmente trará novas fábricas de módulos ao país nos próximos anos? Isso até te ajuda depois a responder. Obrigado pela pergunta. Impactos um pouco diferentes, né? Como eu tinha mencionado na apresentação. Para a geração centralizada, a gente deve ter aí uma elevação aí de 7%, 8% aí no CAPEX, né? Que é mais sensível para os projetos de grande porte, que operam com margens muito mais apertadas, o mercado de contratação, de PPA muito mais competitivo, então esses 7, 8% fazem uma diferença muito grande. E para a geração distribuída, uma elevação da ordem de 6%. Claro, você eleva aí o tempo do retorno de investimento, aí, pelo menos nesse prazo, mas com um impacto aí na atratividade do consumidor aí, menor em função da estrutura aí tarifária aí na geração distribuída. E, bem, o ponto que você trouxe aí, eu vou deixar também, vou compartilhar aqui a resposta junto com o Daniel, que entende muito bem de cadeia produtiva. Na minha visão, não. Na minha visão, essa medida ela teria que vir com uma ampla estruturação da cadeia produtiva, de realmente uma política industrial ampla que permitisse esse nível de competitividade. É importante lembrar que a gente está falando de um produto que é fabricado mundialmente, sobretudo na Ásia, com uma escala gigantesca, né? E naturalmente aí, com uma eficiência produtiva gigantesca. Então, meu ponto de vista essa iniciativa de forma isolada, do meu ponto de vista, ela não contribui efetivamente aí para uma ampliação da produção local. Deixa eu ter uma segunda pergunta aqui em emenda com essa. Sabemos que o preço dos módulos fotovoltaicos foram bastante reduzidos ao longo dos anos, 2023 e 2024. Ainda há espaço para novas reduções de preço. Isso daí está junto com esse negócio. Primeira pergunta. Para quem sabe, aqui a gente montou um painel bastante
bastante diverso. A gente tem o Rubens, que vem do setor de desenvolvimento de projetos, engenharia proprietária, e toda essa parte de engenharia, de inteligência que monta projeto, e com histórico aí em muitos países. A gente tem o Márcio Takata, que da área de análise de mercado, de estudos, estratégia para o setor. Eu, Daniel Pansarella, que sou head da Trina, que vem do setor de módulos solares. O Rudimar, que vem do setor de inversores de mais de 20 anos, foi responsável pela Ingetran durante quase uma década aqui no Brasil. Temos o Ramon, que é tracker, que principalmente mostrou aí que a Valmont tem uma atuação e também tem uma tecnologia e mostrou que o setor de tracker tem um desenvolvimento e um investimento em engenharia. E muito mais o One Stop Shop que a VEG, que vem de solução completa, até a câmera dos projetos. Agora a VEG também pode atender os projetos, inclusive dos projetos de GD remoto. Aí já tem mais aí até um fornecedor até de não só da solução do kit EPC, e também agora das câmeras. Então, aqui dentro desse painel, a gente buscou fazer um painel bastante misto, com bastante gente, que possa colaborar. E, por exemplo, no caso dos módulos, o que a gente pode falar é que o mercado de solar, quando eu entrei em 2017, 2018, na Trina, a gente fabricava 12 gigas. Esse ano nós estamos começando a fabricar 120. Só 10 vezes a quantidade que eu fabricava há 6 anos atrás. E a economia de escala disso era que quando eu vendia naquela época, eu vendia, sei lá, 35, 36 centavos o watt-peak. E hoje nós estamos vendendo já na base do 0,9. Certo? Então, se a gente pensar que isso tudo faz com que a economia de escala faça com que baixe os preços, hoje, como o Takata comentou, o impacto no kit gerador, que a gente chama, no CAPEX, na curva A, é de 8%. Só que, vamos dizer, isso porque o módulo está barato. Se não tiver uma mudança, que já saiu algumas matérias aí falando que a China vai parar de vender abaixo do preço de custo, tudo isso, vai dar uma ajustadinha. Não pense que 10% para cima, 10% para baixo não vai acontecer. Vai acontecer, não muito mais que isso. Tá? Então, assim, a gente tem que estar preparado que essas mudanças vão vir. Tá? E o módulo solar é um dos componentes que hoje responde por 20% do CAPEX, 25% do CAPEX, não é mais os 40%, 50% que o Rudimar comentou. Vamos para a terceira pergunta, que agora eu respondi a própria segunda. Né? A terceira é, os inversores mais recentes, essa aqui é para você, Harry. Os inversores mais recentes, o mercado tem trazido novidade frente às gerações anteriores. As mudanças mais perceptivas têm a ver com ganhos de eficiência, segurança, durabilidade e novas funções integradas. Eu acho que foi o que eu falei ali na minha apresentação, né? Então, eu acho que segurança, o próprio FCI é básico, todos têm que ter, né? E o negócio da durabilidade é o negócio da garantia, né? Nós mesmos, em alguns projetos de inversor, que a gente tem brand label, para a gente dar a garantia, a gente mandou trocar o filtro e o GBT dentro, justamente porque são peças de desgaste, né? Então, assim, eu acredito que vai ter uma maturação no mercado nos próximos aí. É que a garantia padrão de um inversor no mundo é 5, né? No Brasil estão dando 10 o mesmo produto. Em 5 anos a gente vai começar a ver os problemas. Legal. Tem uma pergunta aqui que é de tracker, mas como eu tenho uma outra que é de tracker também, eu vou fazer essa aqui para você, Rubens. Falando um pouco da importância do tracker na eficiência das usinas fotovoltaicas, ainda mais tem espaço para mais ganho na eficiência para as novas tecnologias de tracker, ou no caso do armazenamento também, a gente está falando, o que pode trazer de eficiência essas novas tecnologias? Não, na verdade, o ganho de, vamos chamar de eficiência, mas o ganho energético do tracker, ele tem em parte sim, ele é afetado em parte sim pela tecnologia, principalmente a tecnologia de tracking dele. Então hoje você vê alguns fabricantes com sistemas de segmento que se autoajustam em função da irradiação, que já são preparados para uma característica de terreno, e isso de fato acaba dando 2, 3, 4% a mais de energia. Particularmente eu não vejo muito mais do que isso como ganho de eficiência. Mas eu acho que a outra questão, que não é essa pergunta, mas talvez seja mais importante. O que a gente mais tem visto
não é um projeto ruim de locação de trackers de ganho de energia. O que a gente mais tem visto é equipamentos ruins, principalmente de controle, e que quebram com frequência. Tem casos que, e eu não vou te falar que é 1 ou 2, tem casos onde a gente vê mais de 20%, 30% dos controladores queimando em menos de 6 meses do início de operação. Então, se você partir do pressuposto que um tracker dá, em média, um ganho de 25%, 30% em relação a uma estrutura fixa, e sem entrar aqui que, dependendo da posição onde ele para, ele vai dar mais ou menos e não sei o quê, vamos dizer que um tracker parado vai gerar, então, sei lá, 25% menos ou 20% a menos de energia. Imagina que esses trackers parando 20%, 30% deles ao longo dos primeiros 6 meses, o impacto que isso tem na geração de energia. E outra coisa, ninguém mais faz hoje projetos com ganhos absurdos, com margens absurdas. Tá? Você vai falar de uma GD, o pessoal adora falar, olha, 18%, 19% de taxa de retorno. Desculpa, não dá isso tudo. Na prática, a hora que você vê, não dá isso tudo. Então, se você tiver uma perda energética da ordem de 3%, 4%, isso é um impacto na margem absurdo. Então, no final do dia, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo grandes ganhos tecnológicos que levem à produção de energia, mas eu vejo grandes perdas pela escolha errada de fabricantes que estão usando controladores que têm muito defeito. Pronto. Ramon, bom, pessoal, gosta de falar de aço aqui. O aço patinável já está em utilização em grande escala nos projetos? Quantos por cento mais durável é a utilização do aço patinável em comparação com o pré-galvanizado? Os materiais pré-galvanizados com revestimento magnesite patinável citados apresentam produção nacional? Qual a origem desse material? Eu não sei se foi tendenciosa as perguntas, tá? Eu não tenho... Parece que não foi, não. Mas, bom, são várias perguntas e eu vou tentar resumir, tá, Daniel? Porque eu já perdi até o tempo. Pois é. Então, vamos lá. Primeiro, fabricação de aço. Bom, nós temos fabricantes nacionais e também fabricantes internacionais, né? Isso para todos os modelos de aço que nós havíamos comentado, seja o pós-galvanizado, seja o pré, seja o zinco, alumínio, magnésio, seja o aço patinável, tá? Em relação à aplicação do aço patinável, ele só tem uma limitação muito complexa, porque você tem que ter um know-how, uma expertise na conformação do material. Pessoal, pense que as peças dos trackers eles têm um formato, ou seja, elas precisam ser conformadas, né? Seja através de processos de perfilação, dobragem ou o que quer que seja. E o aço patinável, ele é um aço difícil de fabricar, ele é um aço complexo. Essa é a primeira dificuldade tecnológica para a utilização em larga escala do aço patinável. Então, você tem que ter um know-how muito específico para isso. Segundo, não é qualquer tipo de aço patinável. Veja só, os equipamentos trackers, eles ficam sujeitos a intempéries de vários anos. A gente brinca, né, Daniel, que garantia de tracker, dependendo do cliente, dependendo do tamanho da usina, da atmosfera, vai até 20 anos. Tem casamento que nem dura isso, pô. Então, ou seja, resumindo, a vantagem do aço patinável é essa, mas tem esse pequeno inconveniente, por assim dizer, em termos de know-how para a utilização desse material. Obrigado. Dilmar, vou acabar não fazendo nenhuma pergunta para você. Eu vou fazer um agradecimento a todos que estão aqui assistindo até agora. Nós passamos do horário até. Eu estou vendo que o público das outras palestras acabaram assistindo a gente aqui também, finalzinho. Agradecer e tem mais coisa aí amanhã. Vamos estar aqui contribuindo e trazendo bastante novidade para vocês. Obrigado a todos.